Pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo teológico sobre os evangelhos. No momento, continuamos a estudar sobre o livro de Mateus e dentro do livro de Mateus, hoje nós vamos falar sobre o Messias rejeitado. Jesus, através de seu ministério, demonstra a força do seu poder de algumas formas, de algumas maneiras. Uma delas é curando os enfermos, a outra demonstrando a sua autoridade sobre as coisas naturais ou sobre a natureza, né? Libertando os cativos, perdoando pecados, estendendo o reino. Assim passou, então, Jesus a incomodar os religiosos da época. Quando Jesus começa a mostrar para que ele veio e começa a exercer o seu ministério e começa a demonstrar essas coisas, há um incômodo muito grande entre os religiosos da época, entre os saduceus, os fariseus, os escribas, entre os sacerdotes, né, os doutores da lei. Então, essas pessoas se sentiram incomodadas com a pregação de Jesus, que logo o rejeitaram. Sendo eles autoridades religiosas, induziu o povo também a rejeitar Jesus. Então, Jesus foi rejeitado pelos seus, e a partir daí até intentaram contra a vida de Jesus, né? Houve perseguição e também, assim, eles não admitiam os ensinos de Jesus. E nós vamos ver em Mateus 16, de 1 a 12, que Jesus ataca o fermento dos fariseus e saduceus, né, com as suas doutrinas falsas. A partir do momento em que os saduceus e fariseus eles pregavam ali, eles também já estavam omitindo a lei de Moisés. Eles já estavam omitindo a lei e os profetas, porque eles estavam colocando ideias próprias, né? Então eles estavam subtraindo a palavra de Deus que eles tinham até aquele momento e colocava as suas próprias ideias, os seus próprios ensinos para a população de um modo geral, né? Em Mateus 16, do verso 13 a 20, começa a dar novas instruções aos discípulos, né? Ou seja, Jesus dá novas instruções aos discípulos. Nesse relato de Mateus 16, de 13 a 20. Em Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus fala da pregação de arrependimento e a chegada do reino dos céus. Muitos esperavam ver um Jesus diferente desse Jesus que surgiu ali. Eles esperavam um Messias terrestre, um rei que vinha ali reinar, mas que vinha tirar o jugo de Israel, né? Um libertador de Israel, e não um rei dos céus. Não um rei que vinha pregar uma mensagem de salvação para te levar para o céu, mas um rei que trouxesse paz na terra e prosperidade na terra, bem-estar na terra, através do reino de Israel. Então, essa era a ideia, né? Jesus compartilha com os seus 12 apóstolos algumas questões, e eu destaquei aqui 9 delas. A primeira,
Jesus revela a edificação, Jesus revela a sua deidade, a primeira delas. Jesus revela a sua deidade. Jesus se revela como Deus. Jesus, o próprio Deus. Mateus 16, de 13 a 17. A segunda, sim, aí a revelação, a edificação da sua igreja. Mateus 16, de 18 a 20. A terceira, a revelação da sua morte e ressurreição. Mateus 16, de 21 a 26, também 17, de 22 a 23, e também capítulo 20, de 17 a 19. Então nós temos aí três destaques dessa pregação, desse ensino de Jesus sobre a sua morte e ressurreição. Capítulo 16, 17 e 20. A quarta, a revelação da sua glória na transfiguração. Isso aconteceu e está registrado em Mateus 16, de 27, Mateus 16, 27, e Mateus 17, 13. A quinta, a revelação da fonte verdadeira de poder. Jesus se revela como a fonte de poder real, de poder divino. Mateus 17, 14 e 21. A sexta, a revelação da sua isenção do tributo. Mateus 17, 24 a 27. A sétima, a revelação da grandeza do reino de Deus. Mateus 18, de 1 a 14, Mateus 20, de 20 a 28. A revelação acerca da disciplina na igreja. Mateus 18, de 15 a 20. E a última, nona, a revelação acerca da necessidade de um espírito perdoador. Mateus 18, de 21 a 35. Eu estou citando aqui as passagens e esses temas, e se faz necessário o estudante ler cada um deles, para ter a sua comparação, para ter o seu entendimento. Tá? Então, se faz necessário que você pegue esses textos e leia com atenção. As parábolas do livro de Mateus. Agora nós vamos falar sobre essas parábolas que Jesus falou. No capítulo 13, dos versos 1 até o verso 53, Jesus começa a empreender uma nova didática de ensino. Ou seja, Jesus começa a ter uma nova estratégia de ensino, porque ele vinha pregando, mas havia uma dificuldade das pessoas assimilarem a sua mensagem. O capítulo 13 se destaca pela importância do ensino de Jesus através de suas parábolas. Jesus, vendo a rejeição dos judeus como sendo ele o Messias, abriu as portas do seu reino para qualquer pessoa que queira ou que o aceitasse. Então, tornando a se expressar através de parábolas.
quando ele faz isso, é uma prova do julgamento sobre aqueles que, vendo, não veem, aqueles que, ouvindo, não ouvem e nem entendem. Então havia uma dificuldade muito grande de assimilação. O povo não conseguia compreender nem discernir as coisas espirituais. Havia uma grande dificuldade em discernimento espiritual. E as parábolas, elas trouxeram uma clareza, um despertamento, começou a abrir a visão, chamar a atenção para esses ensinamentos. Porque, mediante as parábolas, mesmo aqueles que ouviam as parábolas e ainda continuavam com dúvida, mas a coisa era tão empolgante, tão penetrante, que eles queriam saber o que estava acontecendo. O que é isso? Por que isso? Por que falas assim? Então, muitas das vezes, Jesus explicava a parábola. E explicava principalmente para os seus discípulos. Porque os discípulos também tinham dificuldade de entender. E, às vezes, eles perguntavam, mestre, o que está querendo dizer? Então, Jesus ia e explicava para eles. Tá bom? Agora, nós precisamos entender, na realidade, na verdade, o que é uma parábola. A parábola é uma narrativa que explica algo desconhecido através de símbolos conhecidos, criando um paralelo comparativo para mostrar, declarar, se fazer notório, se fazer entendido o ensino que está sendo transmitido, né? E esse ensino ele pode ser uma verdade moral ou uma verdade espiritual. Tá bom? Então, significado de parábola é muito interessante, né? É uma narrativa, é algo que é narrado, que explica algo desconhecido através de símbolos conhecidos, né? Faz um paralelo e ao mesmo tempo se compara para mostrar, declarar, se fazer notório o ensino que está sendo aplicado, seja ele moral ou espiritual. O capítulo 13 contém 8 parábolas, do verso 3 até o 52. As 4 primeiras parábolas, elas foram dirigidas para as multidões. As 4 últimas, elas foram dirigidas para os discípulos. As 2 primeiras, relata o seguinte: a primeira relata a parábola do semeador e a segunda a parábola do trigo e do joio. A terceira e quarta parábola, uma fala, a terceira, do grão de mostarda e a quarta do fermento. A quinta e a sexta fala do tesouro e da pérola, comparando a igreja. A sétima e a oitava, uma grande pesca que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. E a outra fala a respeito de coisas novas, como consequência do abandono das coisas velhas.
Então esse é o estudo das parábolas. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Estaremos em breve trazendo outro vídeo com mais estudo teológico dentro dos evangelhos para vocês. Obrigado, que Deus os abençoe.